Tinha 17 anos de idade e resolvi fazer um mapa astral. Acontece que a moça, eu lembro direitinho, ela errou todas as previsões para um ano depois do mapa. Eu fiquei tão bravo que eu comecei a estudar astrologia para ver se era de verdade mesmo. 20 anos depois, o match astral é o resultado de anos de pesquisa, de estudo, de histórias escritas, de muita coisa que eu aprendi a fazer. E eu tô aqui para realmente te responder se a astrologia funciona. Vem comigo. Tinha 17 anos, eu tinha feito esse mapa, como eu falei, e eu tava esperando que eu ia me mudar para o exterior, porque ela disse que eu ia me afastar dos meus pais e ia morar fora. Na época eu tava no primeiro ano de faculdade, começando a faculdade, inclusive, tinha 17 anos, e eu fiz faculdade de letras. E eu tava para escolher qual língua que eu ia estudar. Entre linguística, tinha vontade de aprender chinês, na época eu tava estudando Tai Chi, tava fazendo curso de Xin, eu gostava muito de filosofia oriental. E o que me ajudou, inclusive, a escolher pelo chinês foi o meu professor de I Ching. Eu tava fazendo um curso lá na escola de Tai Chi. Meio maluco essa história, né? Tai Chi, um monte de coisa, mas é o que é. E ele sabia um pouquinho de astrologia. Então, ele sentou comigo, abriu meu mapa. A primeira coisa que ele falou foi: olha, você fez o mapa com uma pessoa um pouco responsável, porque ela não pode fazer previsão de futuro assim. Realmente aqui tem um movimento falando de casa 9, que também representa a viagem para o exterior, mas você está começando a estudar chinês, então você está ampliando os seus horizontes, e isso é tão forte quanto viajar para o exterior, e quando você viaja para o exterior você amplia os seus horizontes. Foi aí que ele me disse que a astrologia, na verdade, era interna e não externa, e nisso me deu um clique, fiquei super interessado. 6 meses depois eu decidi realmente fazer o chinês na faculdade, e eu conheci um professor de psicologia num estágio que eu estava fazendo. Eu lembro o nome dele certinho, que era o Victor Pierre. E ele também tinha estudado astrologia, ele era um psicólogo indiano, muito conceituado, tinha feito mestrado em Zurique e tudo isso, então ele era uma pessoa que eu admirava muito. As aulas dele eram incríveis, e ele me recomendou, inclusive eu estou com o livro aqui, se eu quiser entender astrologia, para eu ler a Alice Green, que inclusive é uma psicóloga indiana que atende, faz mapas, tem uma escola de astrologia incrível. Foi o primeiro livro de astrologia que eu li. E desde então minha vida mudou completamente. O primeiro ponto que eu posso te falar claramente é que a astrologia não é sobre previsão. A astrologia não é sobre determinismo. É muito fácil você cair nisso, eu várias vezes caio nisso. A astrologia é sobre ciclos, é sobre símbolos. É você olhar para um acontecimento da sua vida e tentar entender o que ele significa. E não você tentar determinar o acontecimento e o que vai acontecer com você. São duas coisas completamente diferentes. Então a astrologia ela serve para te abrir caminhos, não para te mostrar o caminho. São coisas totalmente diferentes. Outro ponto, ciclos. Isso é uma coisa que está em todos os manuais de astrologia, os bons manuais de astrologia. A astrologia, ela fala sobre ciclos. O mapa é redondo. Tudo acontece no ritmo dos planetas que giram ao redor da Terra, no caso, né? É no Sol, mas sob a nossa perspectiva é na Terra. E os ciclos eles têm um começo, meio e fim. Então, a gente faz um mapa para entender onde estamos, com algum apontamento de para onde vamos. Tudo em termos psicológicos. Então isso vai muito mais além do que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Conheço astrólogos que fazem isso e muitas vezes acertam coisas, mas não é o tipo de coisa que eu aprendi a fazer. E honestamente eu nem saberia como. É um peso muito grande você falar para uma pessoa e fazer uma previsão de futuro para uma pessoa. Exige muita responsabilidade. Um outro ponto que, inclusive mais tarde eu posso fazer um vídeo sobre isso, é que a astrologia ela funciona, mas ela funciona num ritmo, numa perspectiva simbólica. Significa o quê? Se você tentar provar a astrologia pelas leis da física, pela ciência, pelo materialismo, muita gente tenta, falando sobre gravidade, né? Então, por exemplo, aquele é um argumento muito básico, né? Assim como a Lua afeta as marés, porque afeta a água, a Lua afeta os nossos humores, porque somos feitos de água também, e assim o campo gravitacional de cada planeta. Qual que é a questão dessa explicação? A astrologia ela chega num nível em que o grau em que um planeta e outro está afastado entre si. Então, por exemplo, eu tenho uma quadratura Sol com Vênus.
Então significa o quê? Que o meu Sol está a 90 graus de Vênus olhando para o céu. Então você põe no círculo, aí descobre 90 graus. Se tiver 90 graus, vai significar uma coisa. Se tiver 88, vai fazer muita diferença. Esses 2 graus fazem muita diferença num cálculo de ciclos, né? Então, na progressão secundária pode significar 2 anos. E aí você vai tentar provar isso falando que a gravidade não existe, né? Isso é impossível. Então, ou você vai pela via simbólica, que significa o quê? Significa a primeira respiração é um guia simbólico do céu do dia que você nasceu, e o estudo dessas comparações vão te dar perspectivas simbólicas daquilo que você tem de potencial, ou essa conta nunca vai fechar. Então, eu trato como simbolismo e eu não trato como algo científico. É algo que eu aprendi a ver, depois de muitos mapas, que existe muita sincronia. Você vai juntando as peças do quebra-cabeça e elas vão se montando. Eu nunca fechei esse quebra-cabeça, claro, mas depois de mais de 20 anos fazendo mapa, falando sobre isso, convivendo com isso, vendo o meu próprio mapa e sentindo como que as energias de cada planeta se manifestam nos momentos delas, hoje eu sou muito convicto que a astrologia sim tem um lugar no mundo e que ela pode ser uma grande ferramenta para você se conhecer, para você se preparar, para você viver a vida de uma maneira plena. E eu já vi isso muito acontecendo comigo, com pessoas que eu já ajudei, e é muito gratificante saber que você pode contribuir no caminho e nas escolhas que uma pessoa vai ter. Mas se você não faz isso de uma maneira responsável, de nada vai funcionar. Ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a astrologia para mim funciona, pode ser que para muita gente não funcione. E não é do meu lugar convencer as pessoas de que a astrologia funciona. Por quê? Porque é muito provável que a pessoa que está buscando uma validação na astrologia está usando a astrologia de um jeito que eu não considero adequado, se prendendo em caixas, se prendendo em eventos, se prendendo em conselhos, e não usando isso como uma ferramenta investigativa da vida. Então o convite que eu faço para você, se você chegou até aqui, você está procurando maneiras de se conhecer, maneiras de conhecer outras pessoas, de entender como que relacionamentos funcionam, é que você não se prenda às coisas que você for ler, mas use as coisas que você for aprender aqui para se libertar. Porque aí eu acho que vai ser muito legal e vai funcionar muito. Nosso canal está começando, nossa empresa está começando, então eu vou contar muito com todo mundo que está aqui desde o começo. Então deixe seu comentário, siga a gente, tire dúvidas, pergunte do seu mapa, pergunte do seu signo, pergunte de posicionamentos, pergunte sobre o que você quiser, que é bem provável que eu faça vídeos para te responder. Então, seja bem-vindo e até o próximo vídeo.